E aí, galerinha, beleza mesmo? Vamos para mais uma aula do nosso canal, o canal do professor Alex Homero. Peço que você inscreva-se, deixe o seu like aí para o nosso trabalho aí poder continuar. Ó, lá no Instagram, hein? @Alex Homero Lima. Será um prazer tê-lo lá como nosso seguidor. Eu uso o Instagram não só para conteúdos, né? Coisas pessoais, é claro, mas também muito conteúdo, uma grande parte do conteúdo do Instagram é para ajudar você que vai fazer algum concurso, alguma prova vestibular ou mesmo o Enem. Galera, hoje vamos abordar o pré-modernismo. Vamos comentar questões envolvendo Augusto dos Anjos, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, esse movimento curioso de transição do século XIX para o século XX, antecipando tendências aí do chamado modernismo. Sejam bem-vindos, esse é o canal do professor Alex Romero. Beleza, galera, então tá aqui nosso card de entrada, exercitando o pré-modernismo. A capa do único livro do Augusto dos Anjos, o livro Eu, tem a imagem do Lima Barreto, imagem sofrida, sofreu muito preconceito racial, é um dos temas, inclusive, da sua literatura, né? A questão do preconceito racial sofrido por ele. Tenho aqui também o Euclides da Cunha, que escreveu o grande épico Os Sertões, baseado na Guerra de Canudos, e o polêmico Monteiro Lobato. Esse Monteiro Lobato, do Sítio Pica-Pau Amarelo, quando meu amigo resolvia criticar, sai de perto, galera. Vamos lá então. Ó, primeira observação, nossa tabelinha aqui da literatura brasileira, Era Colonial, você tem todas as aulas aqui no canal. Você pode baixar bem aí para ti, ó. Pode assistir, acompanhar a nossa playlist de literatura, aulas com conteúdo e aulas de questões para vocês. Então, Era Colonial, a literatura transplantada, porque o Brasil dependia ainda dessa influência, totalmente influenciado pela literatura portuguesa. Aí vem a Era Nacional, Brasil Independente, aquele momento os românticos buscavam a pátria, o índio como temática, né, idealizando a realidade brasileira, que era uma forma também de se libertar da influência portuguesa. E aí vem o realismo machadiano, tem aula aqui para você, tem Machado de Assis, tem naturalismo, e tem parnasianismo e simbolismo também, a gente comentou questões. E hoje, observe, você está olhando aqui, mas cadê o pré-modernismo aqui, professor? É porque o pré-modernismo, já antecipando, não é considerado um movimento literário. Então ele fica aqui nessa transição, ó. Ficaria bem aqui, ó. Ele não é um movimento, apesar de ter autores, apesar de ter obras, não é considerado um movimento literário. Você já vai entender por quê, beleza? E finalmente, nosso modernismo começou em 1922 com a chamada Semana de Arte Moderna e tem 3 fases. Mas galerinha, vamos direto ao assunto, ó. Não constitui uma escola literária, mas um período de transição para o modernismo. O que aconteceu é que eu vou ter autores nesse intervalo de tempo aqui, ó, que estão recebendo influências das chamadas vanguardas europeias, estão ainda sob influência do realismo, do naturalismo, do parnasianismo, do simbolismo, que não acabou, virou o século, esses movimentos continuaram, mas esses escritores, eles estão assim, eles estão tipo num limbo, numa transição, ó, eu já quero falar de outros assuntos, mas eu sei que esses movimentos do passado exercem influência sobre a minha arte, sobre a minha literatura. Mas você vai pegar, por exemplo, o Lima Barreto, claramente tem Machado de Assis na obra dele, a ironia, a objetividade narrativa. Você pega o Euclides da Cunha, ele aplica a tese do determinismo que condiciona o comportamento humano ao meio, raça e momento. Você viu isso no Cortiço do Aloysio Azevedo. Você tem o Augusto dos Anjos que mantém a forma do poema, adora sonetos, característica parnasiana. Você também tem o Augusto dos Anjos trabalhando espiritualidade, né? Um certo pessimismo de viver, marca do simbolismo, ou seja, a galera que misturou o nome ecletismo literário é porque os autores eles fizeram muitas misturas de é o chamado hibridismo literário ou ecletismo literário de características. Agora, o que faz ser chamado de pré-modernismo é porque eles começam a ter um aprofundamento e uma visão mais crítica da realidade social brasileira. Não é igual o realismo que focou em atacar a burguesia, tá? Aqui não, os problemas sociais e políticos vêm para dentro da literatura. E com isso, antecipa-se o que o modernismo falaria, uma abordagem mais do cotidiano. Então eu tenho duas obras aí que iniciam o pré-modernismo, Os Sertões de Euclides da Cunha e Canaã do Graça Aranha, até esses 20 anos, até chegar na chamada Semana de Arte Moderna. Então, não é um movimento, tá? Mas tem características importantes que nós veríamos, no caso, na época, lá no modernismo.
Contexto histórico, social e político. Por que isso aqui é importante, tá? Nas obras. E o Enem cobrou questões que você tinha que ter essa visão. Porque como os artistas mergulham na realidade brasileira, lógico que você vai ter que saber que vão abordar temas do contexto. Temas como a Guerra de Canudos, temas como a política cafeeira, como a política velha, a República Velha, a abordagem do tema do coronelismo, você terá o fanatismo religioso, Guerra de Canudos, revolta da chibata, revolta da vacina, temas que eram exatamente nesse contexto da República que começa lá com Deodoro, perpetua com os marechais, depois vai trocando para as influências do café com leite. Então esses temas vão para dentro das obras. Então você vê Guerra de Canudos, né? Vai ser uma abordagem muito crítica e de uma visão social muito forte, tá? Então você começa a ter os temas do cotidiano, sejam eles de ordem social, de ordem política ou cultural, a literatura abordando essas temáticas e não fugindo desses assuntos como parnasianos e simbolistas o fizeram. Por isso que é nesse sentido que se antecipa aí o chamado modernismo. Galera, características, ó, veja bem, tendências, porque como não é um movimento fechado, são tendências, né? Você começa a perceber que cada escritor seguia um caminho diferente no estilo de escrever. Alguns em comum usaram a literatura, no caso o romance e o conto, vamos chamar de ficção, para abordar a realidade brasileira. E ao abordar a realidade brasileira, o abordaram mais próximo da realidade em si. Por isso é verossimilhante. Essa realidade brasileira, no âmbito social, cultural, Monteiro Lobato mostrou o atraso do caipira brasileiro, trabalhando um personagem chamado Jaca Tatu. Olha o Lima Barreto, colocando fatos políticos e econômicos da época, trabalhando o tema do racismo, do preconceito racial. Olha o Canaã, abordou a imigração italiana e alemã no Brasil, lá no Canaã, especialmente alemã no caso. Mas o que é isso? Os autores estão colocando pela primeira vez temas que eles viviam contemporâneos a eles na literatura. E, obviamente, com isso, fazem uma literatura antecipando as marcas que nós veríamos lá no modernismo. Agora, por que também não é um movimento literário? Os autores não seguem a mesma linha de raciocínio, não seguem as mesmas características, cada um tem um estilo diferente. Esse sincretismo, esse hibridismo, chama-se pré-modernismo. Ninguém seguiu uma linha própria. Por exemplo, literatura denúncia. Se eu pegar a obra do Augusto dos Anjos, o único livro dele, Eu, não tem nenhum tema social envolvido político. Lima Barreto tem, Monteiro Lobato tem, Euclides da Cunha tem. Tá? Nem todos usaram a linguagem coloquial. Por exemplo, Monteiro Lobato usou a norma culta. O Euclides da Cunha, uma linguagem dificílima, rebuscadíssima. Já o Lima Barreto procurou colocar a linguagem mais simples possível. Então, na verdade, o que eu tenho aqui, nessa mistura de tendências, são dois grupos. Há um grupo de escritores ainda escrevendo sob influência do realismo, usando análise psicológica, usando ironia, usando objetividade, escrevendo sob influência do naturalismo, com as teses, ainda com temas parnasianos e formas parnasianas, como Augusto dos Anjos faz, e também simbolistas. E esse mesmo grupo acaba antecipando marcas modernistas quando tem uma perspectiva crítico-social da realidade brasileira. Vamos para a primeira questão agora, beleza? A primeira questão é uma questão de vestibulares tradicionais, comuns, daquela meio direta, sem texto. O Enem, por exemplo, não faria esse tipo de questão porque tem texto. Pede se é incorreta sobre o pré-modernismo no Brasil. O fenômeno que só aconteceu aqui. Lá em Portugal, por exemplo, do simbolismo português já vai para o modernismo. Fernando Pessoa, Flor Bela, não tem essa transição. É incorreto afirmar que, galerinha, logo de cara já temos a resposta. Por quê? Não é considerado um movimento literário. Muito menos rígido, porque cada um tem seu próprio estilo. Essa individualidade faz com que não haja um tema único, ou melhor, nem sequer características próximas, como o romântico tem. Você pega o romântico da primeira geração, da segunda, eles são diferentes na temática, mas tem características comuns, subjetividade, egocentrismo. Aqui não, cada um tem o seu próprio estilo, então não é uma escola literária com ideário estético rígido. Portanto, já está correta, porque se pede aqui o incorreto. Tem várias tendências, correntes e estilos e elogias, de fato. Ó, o intervalo, 1902 a 22, são 2 décadas, perfeito. Resíduos, como assim, né? Influências ainda do século XIX, seja do realismo, seja do naturalismo, seja do parnasianismo, seja do simbolismo, tá? E letra E, aí uma definição muito boa, foi uma época, uma transição, e não uma escola literária,
marcada pela tentativa de reinterpretar o Brasil, que naquele momento, pela visão dos autores, um país pobre, doente, esquecido, principalmente nas obras de Monteiro Lobato, Lima Barreto e Euclides da Cunha. Tá bom, pessoal? Próxima questão. Antes disso, aproveitar para falar um pouquinho de alguns escritores. Período sincrético, ou seja, misturado, mesclado, híbrido, várias tendências. Eu tenho Lima Barreto, cujo destaque é Triste Fim de Policarpo Quaresma, mas tem um livro Clara dos Anjos que ele aborda o racismo, né? O preconceito racial com o negro pobre da periferia, tá? Ele fez a literatura mais coloquial possível, sofreu, enquanto pessoa, né, sofreu com o alcoolismo e sofreu muito mais com o preconceito racial. Eu tenho Graça Aranha. Olha que curioso, o Graça Aranha, ele tá aqui na abertura do pré-modernismo, 1902, e ele vai ser o cara que vai abrir a Semana de Arte Moderna, 20 anos depois, em 1922, com uma palestra chamada Nova Estética da Vida. Então, Graça Aranha aí, em dois momentos importantes da nossa literatura, né? Na abertura do pré-modernismo e na abertura do modernismo. Monteiro Lobato, que tem como grande polêmica. Qual a grande polêmica do Monteiro Lobato, galera? Eita, aquele artigo que ele escreveu. Sabe o nome do artigo? Paranoia ou Mistificação? Onde ele ataca a arte de vanguarda de Anita Moffat. Em 1917, Monteiro Lobato foi muito duro com essa crítica, não querendo aceitar que as vanguardas europeias, através das artes plásticas, chegassem ao Brasil, mas seria inevitável. A outra polêmica dele foi a questão do caipira, né? O Brasil atrasado, o Brasil rural, o Brasil anacrônico, como ele vai chamar. Agora, claro, tem a sua especialidade, literatura infantil. Até hoje se lê, até hoje se assiste Monteiro Lobato adaptado à TV. Euclides da Cunha, que foi fazer a cobertura da Guerra de Canudos como fotógrafo do Jornal Estado de São Paulo, e acabou registrando aquele passo a passo da guerra e escreveu um livro que foi muito polêmico. Ele denunciou o massacre, a humilhação que o Exército Brasileiro fez com as pessoas pobres do Nordeste, lideradas lá por Antônio Conselheiro. Então ele faz uma análise social bem ampla e bem crítica, tá? E a poesia estranha, escatológica, expressionista, muito angustiante, doentia, usando termos científicos da biologia e da química. Augusto dos Anjos, que chegou a começar o curso de medicina, né? Era professor de literatura, um paraibano que veio para o Rio de Janeiro, e ele tem uma visão muito Schopenhauer, bem pessimista, bem trágica do ser humano. Por isso que ele flerta com o realismo, ele flerta com o naturalismo ao trabalhar o cientificismo, ele tem uma característica parnasiana que é a forma, e esse elemento espiritual trágico do simbolismo na sua única obra, a obra Eu. Agora, gente, mais uma questão. A segunda. A literatura do pré-modernismo brasileiro, nas obras de Euclides da Cunha, Lima Barreto e Monteiro Lobato, veja, especificou nesses três que são ficcionistas, escreveram romances, escreveram contos. Monteiro Lobato também fez crônica. O que caracteriza esses três? Descrição e romantização da sociedade rural? Romantização não, é a realidade brasileira, a realidade rural e urbana brasileira que eles escrevem. B. Reconstrução e fabulação da sociedade indígena. Não há retomada do indigenismo e do indianismo, isso é coisa de romântico, tá? Aqui não teremos isso. C. Análise, beleza, mas jamais idealização, porque eles estão em proximidade com o realismo, de trabalhar a crítica, de mostrar a realidade como ela é, verossimilhança. Letra D. Interpretação e polêmica, voltadas para a problemática social. Letra D, encontramos os três, foram polêmicos, os três problematizaram a realidade brasileira social e também política, interpretando nos seus livros, seja nos Sertões, no Triste Fim de Policarpo Quaresma do Barreto, ou nos livros como a crônica, como os livros de contos urupês, abordando o atraso rural brasileiro. Então, letra D, correta. Letra E, nada a ver com mitificação e nem restaurar a questão histórica. Tudo bem? Agora, pessoal, uma questão elaborada por mim, professor Alex Homero, seja bem-vindo. Peço aí a você que está acompanhando essa aula que divulgue o nosso canal, tá bom? Peço a você aí que divulgue o nosso canal. Deixa aí o seu like, obviamente, né, para que nós possamos crescer ainda mais no canal e divulgue, né, o máximo que você puder o canal aí do professor Alex Romero, beleza? Nessa questão aqui, meus queridos, vejamos, atenção, eu tenho o enunciado. Uma questão mais no modelo Enem, tá? Então, ler o enunciado é importante. A literatura que antecedeu a Semana de Arte Moderna, então é o pré-modernismo,
apresentava características ecléticas, misturadas, né? Digamos assim. A produção literária do período pré-modernista no Brasil apresentou, dentre outras abordagens. Veja, não especificamos, pessoal, qual artista, qual autor literário, ou seja, qual escritor. Então é um geral, questões mais genéricas. Confere? Tem aqui um pequeno texto falando como é que o termo pré-modernismo foi criado. Só foi criado em 39 pelo crítico Tristão de Ataíde. E ele colocou que desde o começo do primeiro momento havia uma complexidade e uma heterogeneidade, uma mistura bastante diferente em relação à produção cultural. Cada um seguia um caminho, por isso que é pré-modernismo, é transição, tá? E na ideia de que em comum, ó, compreender que identificar abordagens que tratam o movimento, nossa, que identifico, tem abordagens, mas não é considerado um movimento completo, porque os autores não seguiram a mesma linha. Ou seja, não tem muita informação aqui. Às vezes no Enem também é assim. Letra A, pessoal. Dentre outras abordagens, né? O que nós temos aqui que se apresentou no pré-modernismo? A intenção de retratar o país de modo otimista e progressista. Já está errado. Porque você vai criticar as mazelas sociais e os problemas políticos. Portanto, não é uma visão otimista. Muito mesmo na Barreto e Graça Aranha, que criticaram muito a realidade social brasileira. B. A análise crítica e social da realidade começou bem. Característica compartilhada, isso é importante, nas principais obras de Monteiro Lobato e Barreto. Tem sentido. Os dois em comum, eu poderia colocar também o Euclides da Cunha aqui, tá? A letra B tá boa, tá no rumo. Letra C. A inovação vocabular presente na poesia Augusto dos Anjos, que vocês vão ver já com uma questão. Ele trabalha termos biológicos, químicos, cria palavras, realmente ele é inovador na questão do vocábulo, da linguagem, beleza, mas ele não trabalhou nada de espírito crítico, porque ele abordou o próprio ser humano, a espiritualidade, a alta análise, a questão existencialista do ser humano. O Augusto dos Anjos, no seu único livro, Eu, altamente egocêntrico e expressionista, não abordou temas sociais e políticos com essa visão crítica. Então, letra C, fora. D de dado. Então, letra A e letra C, fora. D de dado. Ausência de engajamento nas obras em prós como setores. Pelo contrário, as temáticas foram muito próximas do cotidiano, no Euclides, no Monteiro Lobato, no Barreto, no Graça Aranha, no Coelho Neto, também outro cronista da época, escritor da época. Então, a letra D já começa errada. Não foi ausência, foi presença. E letra E, verossimilhança da autoficção. Opa, começou bem. Como, por exemplo, a temática do racismo estrutural em Texto de Barreto, principalmente no romance Clara dos Anjos e também no livro Recordações do escrivão Isaías Caminho e Monteiro Lobato. Opa! Pelo contrário. O Monteiro tem vários textos que hoje seriam considerados com um cunho muito racista. Né? Só você ver esse Capão Amarelo, como ele trata a tia Anastácia Saci Pererê. Então, Lima Barreto, ele não abordou nada de racismo, pelo contrário, muitas vezes algumas cenas de suas obras, seus personagens, se mostram muito racistas. Então, até Lima Barreto estaria correto, mas essa parte final não. Portanto, resposta letra B na questão número 3. Beleza? Tá? Não esquecer, inscreva-se no nosso canal aí, deixa o seu like aí, só dá um cliquezinho aí de ok, já vai ajudar bastante. Esse poema é terrível. A começar pelo título. Psicologia de um vencido, galera. Olha só isso. Mas vamos para o enunciado primeiro. Uma das questões mais difíceis que eu vi no Enem, galera. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição, designada como pré-modernista. A própria enunciado já traz a informação. Com relação à poética dele e à abordagem temática presentes no soneto, que a gente vai ler agora, identificam-se marcas dessa literatura de transição como, apesar de eu ter que ler o texto, mas se eu souber de informação de que o nosso Augusto dos Anjos, assim como os pré-modernistas, misturaram características de movimentos anteriores, já vai dar uma dica para a sua resposta. Beleza? Vamos lá ao poema. Olha só o título, pessoal. O próprio título já te dá uma noção de pessimismo de viver, né? Eu, filho do carbono e do amoníaco. De onde é que provém esses termos? Carbono, amoníaco, epigênese. De onde? Da ciência, da biologia e da química. Então ele traz o cientificismo para dentro da poesia. Olha a palavra hipocondríaco, fala em repugnância,
fala em ânsia, cardíaco. Depois ele vai para um pessimismo mais trash, né? Já o Verme, este operário das ruínas, que o sangue podre, olha isso aqui. Por isso que ele foi considerado, pessoal, anota aí, apoético. Ou seja, ele não usa palavras bonitinhas da poesia, coisas de amor, de sentimento. Ele é bastante assim explícito nesse vocabulário diferente, apoético, tá? Carnificina, sangue podre, comer verme, não são palavras que você associa à leveza da poesia. Por isso que ele foi bastante popular, mas bastante criticado pelos acadêmicos da época. Então é um texto pesado, tá? Agora, olha a forma do poema. O que eu tenho aqui? Um soneto. Isso lembra a preocupação formal dos parnasianos, tá? Então ele traz isso. Traz também esse pessimismo de viver, essa coisa do vencido. Isso, simbolismo e até mesmo o romantismo da segunda geração trabalharam em suas temáticas, né? Não quero, viver é um fracasso, não, é vencido, então não presta. Beleza? Letra A. A forma do soneto, começou bem. Versos metrificados, beleza. Rimas, vocabulário requintado. Opa, é um vocabulário polêmico, cientificista. Não é requintado, chique não, tá? Ceticismo, que antecipam conceitos. Não, mas espera aí, o modernismo vai criticar o soneto. Cuidado com a letra A, ela começou bem, mas colocou uma informação errada. Não tem nada a ver isso aqui com antecipar o modernismo. B de bola. O empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista manifesta em metáforas como monstro da escuridão e rutilância e influência. Não. Aqui eu estou resgatando, pessoal, é a segunda geração romântica, o pessimismo de viver, escuridão, né? Eu sou marcado pela influência má. Não tem a ver com simbolismo, é espiritualidade, é associação à ideia da vida após a morte, a salvação, esse papo aí. Ou trabalhar o hermetismo, palavras estranhas, de um contexto mais religioso. Não cabe aqui. Não é essa parte dele. O simbolismo do Cruz de Souza é a parte do pessimismo de viver. Letra C, pessoal. A seleção lexical emprestada ao ceticismo, ou seja, de não crer que a vida preste. Tudo bem. Como se lê em carbono e amoníaco, mas carbono e amoníaco são vocabulários, então é o léxico da ciência e não do ceticismo, seria do cientificismo. Tá errado bem aqui, ó. Tá errado bem aqui, beleza? Epigênese e orgânica, inorgânica é coisa da química. Então eu tenho aqui um vocabulário da biologia e da química que nos remetem ao cientificismo e não ao ceticismo. E olha, o restante está correto. E isso no naturalismo também aconteceu. Mas a letra C não serve. Questão boa, questão difícil do Enem. D de dado, galera. A manutenção de elementos formais. O que é um elemento formal de um poema? A sua estrutura. Rima e métrica. Tem a ver com parnasianismo? Beleza, a letra D até agora. E do simbolismo? Quais elementos formais? O simbolismo também trabalhou um pouco de forma, soneto, e trouxe elementos formais como o pessimismo de viver. Já no título você percebe isso. Psicologia de um vencido. Inovação na expressividade poética, porque ele trabalha termos que não eram comuns, beleza? E o desconceito existencial. Está vencido na vida, então tem um certo questionamento da sua própria existência. Encontramos a resposta, letra D de dado, uma questão realmente difícil lá no Enem, sobre Augusto dos Anjos. A letra E, poesia descritiva, tudo bem. Ao mesmo tempo filosófica, aí já não dá, não tem esse aspecto filosófico, apesar de ter um pouco de questionamento existencial. Que incorpora valores morais, nada a ver com valores morais, mas tem científicos, que mais tarde não seriam nada renovados. Tem nada a ver essa parte final aqui. Portanto, pessoal, letra D na questão número 4. E eu convido você mais uma vez a conhecer o nosso e-book, é o nosso trabalho. Pegamos 100 questões de língua portuguesa, literatura, arte, interpretação de texto, fizemos um comentário de todas elas. Você pode usar como simulado, custa só R$ 9,90 para você que está no canal. É só me procurar no Instagram e no e-mail que eu te passo as informações, tá bom? Muito obrigado, galera, mais uma vez aí por acompanhar. Peço que se inscreva, divulgue o meu canal, deixe o seu like aí e até a próxima. Valeu!